Senhoras e senhores, agora recentemente, o ministro Dias Toffoli avocou para si o processo, um inquérito que ele estava correndo relativo ao Banco Master. Suprimiu todas as instâncias que tinham chamado juízo natural. O que é o juízo natural? É o juiz de ofício, aquele que pelo território, pela natureza da matéria, ele teria que ser vinculado e seria ele a decidir. Provavelmente um juiz federal. Mas antes que isso ocorresse, que tivesse já o juízo natural, que seria esse, o juiz federal daquela comarca, daquela jurisdição, ele evocou para si, ou seja, trouxe para si, atraiu para ele, num ato extremamente questionável, porque este instituto da avocação, ele só existe em situações excepcionalíssimas, em que há um interesse público predominante. Mas nesse caso, todos nós sabemos que não há nenhum interesse público, nem tampouco uma possibilidade de decisões divergentes que pudessem existir no juízo de primeiro grau e no Supremo Tribunal Federal. Não, porque estava recém um inquérito sendo instaurado. Trouxe para si. E não por outra razão, que não a de acobertar, escamotear, esconder, proteger os príncipes da República. Trouxe para si e fez mais. Assim que trouxe para si, fez duas impropriedades. A primeira voltou atrás, que dizia respeito à condição de fazer a cariação, aquela entre o presidente do Banco Central, como se ele fosse culpado, diretor do Banco Central, e o vacar ou outro funcionário elevado do Banco Master. Voltou atrás. Foi tantas críticas que voltou atrás. Mas ele não parou o desejo de esconder e proteger os príncipes da República, como eu disse, e ao mesmo tempo os privilegiados da democracia, que é o pessoal da esquerda, especialmente. O que ele fez agora? Determinou uma ação da Polícia Federal de busca e apreensão em 40 e alguma coisa, 42, 43 endereços diferentes, para apreender material, para verificar provas, obter provas, e fez outra impropriedade. Para não dizer uma palavra mais agressiva, um adjetivo mais forte, que a Polícia Federal lacrasse tudo, sem ter acesso àquilo, e trouxesse para o seu gabinete, para que ele fizesse o exame e a investigação. Passando por cima de tudo que eu conheço em termos de investigação criminal. Tudo. E que tudo que está regulado em lei. Atropelando tudo. Depois, quando a crítica foi severa, ele disse, não será eu. Vai ser a Procuradoria-Geral da República. O puxadinho do Supremo Tribunal Federal, que tem um Procurador-Geral da República que fez aquela narrativa vergonhosa, escandalosa, de encaixar Bolsonaro e 3 generais e um almirante em crimes contra o Estado. Uma narrativa que não se sustentou em forma alguma. Esse mesmo está lá. Foi para o gabinete dele. Então ele só trocou 6 por meia dúzia. Não mudou nada. E vai esconder toda a prova que provavelmente revelaria
envolvimento de ministros de Estado, deputados federais, senadores da República e ministros do Supremo Tribunal Federal. E entre eles, com certeza, Alexandre de Moraes, que, aliás, curiosamente, não teve diligência na casa do ministro Alexandre de Moraes e para verificar o processo aquele em que a mulher do ministro teria aqueles benefícios de 3.600.000 por mês até um montante de 129.600.000 reais. Alexandre de Moraes ficou fora. Não, esse é parede, faz parte da nossa turminha, né? O Supremo Tribunal Federal se protege. Vergonhosamente se protege. E nós, que somos povo, e que temos, no primeiro artigo da Constituição Federal, a soberania, nós somos lixo. Nós somos nada. Quem manda no país, quem tem a república e quem é o soberano não é o povo. É esse pessoal. Esse Supremo Tribunal Federal, especialmente com aqueles 5 ministros que determinam os nossos destinos e decidem instruir processo, serem titulares de ação penal, se passando por promotores de justiça, o Ministério Público, sendo investigadores, sendo juízes para executar e sendo depois até juiz das várias execuções penais. Como agora, Alexandre de Moraes, quando determinou ele, ministro, aonde vai cumprir pena o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na Papudinho. A inversão de valores, a imoralidade, a corrupção, um comprometimento de interesses. A mulher do Toffoli fazendo advocacia dentro do Supremo Tribunal Federal. A mulher de Alexandre de Moraes, da mesma forma. O próprio Alexandre de Moraes fazendo advocacia administrativa, lá junto ao Banco Central. Gilmar Mendes fazendo palestras por fora, lá na Europa, países distantes, em que agrega interesses de pessoas que estão envolvidas em processos, com advogados, corrupção escancarada. E nós, calados, temos que ver a nossa república sendo achicalhada por uma turma que, aberta a porta do primeiro ato para começar a desencadear o processo de corrupção, eles mesmos foram os primeiros a desenvolver como ninguém o desejo de poder. E um poder que vai completamente contrário aos princípios de moralidade, os princípios de república, os princípios que elevam o homem nas virtudes. E vocês não conhecem, são materialistas por excelência, provavelmente vinculados aos princípios de Stalin e de todos aqueles que negam a existência de Deus e se veem na imagem dele para fazerem o que bem querem com quem quiserem. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e Deus abençoe a nossa pátria.